Os opositores venezuelanos entregaram aos embaixadores brasileiros em diferentes cidades pelo mundo uma carta destinada ao presidente da República para que ele defenda presos políticos na Venezuela, usando inclusive o passado do presidente da República, com o que eles chamam de ex-preso político, para os representar nesse momento de tentar enfrentar, então, o que está sendo imposto por Nicolás Maduro, o que seria irregular, segundo o que foi apresentado de documento também pela oposição, pelos órgãos que acompanharam as eleições venezuelanas, dando a vitória para Edmundo Gonçalves Urrutia. O Gustavo Segré, esse movimento ele vai se ampliando, mas ele cumpre o que ele veio para fazer? Ele vai mobilizar o Brasil e o presidente da República de alguma maneira, no teu ponto de vista? Não me parece, Evandro. Me parece que o presidente vai continuar ficando em cima do muro e quando tiver que descer do muro e desce às vezes, ele desce do lado errado. E não é apenas com a Venezuela. Para dar um exemplo concreto, o presidente ditador Maduro, e às vezes é presidente porque ele preside um país, mas é um ditador com todas as letras, acabou de fazer um acordo com o MST, para que o MST vai na Venezuela e ajude a Venezuela para sei lá o quê. Eu lembro da minha participação como infiltrado no Fórum de São Paulo do ano passado em Brasília, em que o MST tinha pessoas no governo da Venezuela e o governo, os comuneiros venezuelanos, vinham aqui para fazer escola no MST. O MST tem uma clara participação dentro do governo, inclusive o MST fazia parte desse Fórum de São Paulo. E era uma questão de camarada daqui, camarada de lá, era o objetivo colocar o comunismo na região. Ninguém me contou, eu vi isso. Então, o presidente Lula está numa situação muito complexa, porque, por um lado, ele tem que mostrar que não é a favor do Maduro, pedindo de novo as atas. Mas devemos lembrar que, de novo, na OEA, o Brasil não participou de uma questão contrária ao ditador Maduro. Ontem, o Congresso da Espanha, ele afirmou que reconhece como presidente da Venezuela Gonçalves Urrutia, que está asilado na Espanha. E aí vem uma outra complexidade, que não tem a ver com a Venezuela, mas que vai complicar mais as relações internacionais, diplomáticas do Brasil. Neste momento, está tendo reuniões dos BRICS. E o Irã é novo participante dos BRICS, desde o começo desse ano 2024. Pois bem, tem um acordo assinado através da presença do Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República para questões internacionais, para que o Brasil e o Irã assinem um acordo para melhoras de questões econômicas, políticas e de segurança. O que o Irã tem a ver com a segurança brasileira? Então, observa como dentro desse plano gigantesco nós temos a falta de posição enérgica na Venezuela, Coreia do Norte com nova embaixada de novo aqui no Brasil, Irã e o Brasil fazendo acordos para que, em questões de segurança, economia e política, trabalhem juntos. Gente, está indo para o lado errado e o presidente não toma uma posição definida quanto a isso. Fala, Gani. O presidente tucanou, está em cima do muro, mas assim como os tucanos, eles têm lado. Esse isentismo geralmente tem lado. E é claro que o presidente ele não quer romper com a relação histórica de amizade, de apoio que ele tem com Nicolás Maduro e com o seu antecessor, que já morreu, que foi Hugo Chávez. Foram parceiros, inclusive, no Foro de São Paulo, que o Segré trouxe aqui essa lembrança. Mais do que parceiros políticos, ideológicos, o Brasil também financiou, agiu economicamente, ajudando este regime de Nicolás Maduro. Agora, o ponto, Evandro, é que este apoio se tornou muito caro, porque a população aqui no Brasil cobra, tem um efeito eleitoral e o presidente não sabe como sair disso. Então ele fica neutro, ele fica isento, entre aspas, para não desagradar nenhum lado nem o outro. Mas é óbvio que a opinião pública acaba percebendo.
Agora, o que me preocupa nisso tudo, e o Segré trouxe aqui alguns fatos muito importantes, né, com essa reaproximação com a Coreia do Norte, depois esse isentismo, né, em relação à Venezuela, que na prática significa um apoio, essa costura agora com o Irã, a suspensão do Twitter aqui no Brasil, como a comunidade internacional começa a olhar para o Brasil, porque o meu receio é que essas sinalizações comecem a afastar os investidores do país. Esse risco está na mesa. E o seu receio qual é, hein, Zé Maria Trindade, em termos políticos? Pois é, o meu receio é de que esse distanciamento, ficar em cima do muro, signifique omissão e possa produzir mortes, o que já está acontecendo, e possa produzir presos políticos, uma coisa que todos nós detestamos, inclusive é o discurso do presidente Lula, porque preso político significa preso por opinião, preso por posicionamento político, ou seja, isso não pode ser crime, né? E isso está acontecendo na Venezuela. O próprio Maduro se elogia, todo ditador se acha o máximo e acha que o país sem ele vai à falência. Todo ditador pensa isso. E ele achando que ao expulsar de uma maneira mais branda, ou, segundo ele, dar uma chance a um opositor, ele está vencendo. E está vencendo. A grande vítima disso é o povo venezuelano. Um país isolado como está a Venezuela não faz nada, faz absolutamente nada. Hoje, eu não acredito em nenhum produto mais que seja 100% nacional de algum país. Não existe isso. O pneu é de um lado, o banco é de outro, a pintura veio de outra, a tinta e assim por diante, quando é montado no país. Então, assim, um país isolado hoje não consegue nem vender um bem precioso ainda, que é o petróleo abundante na Venezuela, né? Então, assim, quem está sofrendo é o povo. E o Brasil tem que assumir a sua posição de grande aqui, tem que assumir a posição de liderança e definir, junto com outros países, fala assim, vamos resolver o problema ou minimizar, já que não tem como destituir o Maduro, colocar regras. Olha, presos políticos não, morte por política não, né? E assim por diante. O que não pode é continuar nessa situação que já beira a omissão. O presidente Lula já disse que não reconhece a vitória dele. Não é vitória porque não houve eleição, né? Mas tem que se posicionar claramente, até porque outros países estão esperando esta opinião do Brasil. É uma opinião muito importante, né? Eu tenho medo é que esta omissão possa parecer apoio e gere mais mortes.